Hola amigos, qué gusto saludarte. A ti que nos acompañas por radio y TV Nuevo Tiempo. Bienvenido una vez más a esta clase bíblica, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Aquí el pastor Luis González estudia este libro de la Biblia contigo por 21 domingos. Hoy es el tercer domingo de estos estudios. Y para que tú puedas acompañar este estudio de manera más completa, quiero ofrecerte este regalo. Es la guía de estudios Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Esta guía de estudio tiene el mismo nombre de este programa de radio y TV, precisamente porque este material contiene los 21 temas del programa. Entonces, si quieres aprender más sobre el libro de Apocalipsis, tú puedes solicitar ahora mismo esta guía de estudio. Como mencioné antes, este es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita, tanto el material como el envío hasta tu casa. Este, por cierto, también es un regalo de nuestros ángeles de esperanza. Entonces, no esperes más y solicita este estudio para así acompañar cada tema de Apocalipsis junto al pastor Luis González. Y para solicitarlo es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com o también en nuevotiempo.org/estudio bíblico. Recuerda que al ingresar deberás registrarte y llenar un breve formulario para que así podamos enviarte este material hasta la puerta de tu casa. Y también, por cierto, puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 55 1298 11460. Envíanos un mensaje diciendo: yo quiero estudiar Apocalipsis con el pastor Luis González. Y hablando del pastor Luis González, yo quiero invitarlo ahora mismo aquí al escenario del programa. Pastor Luis, qué gusto saludarlo y estar con usted. Gracias, Aileen. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. Y quiero agradecer por la invitación y enviar un abrazo para mis amigos de la clase bíblica, a todos que estão participando desse programa maravilhoso, e estou seguro que o tema de hoje será maravilloso, espetacular, Aileen. Pastor, comenzamos con una pregunta porque el tema de hoy, y yo sé que está interesante y nuestros amigos ya van a estar esperándolo. Sabe, el número 7 es un número muy presente en el libro de Apocalipsis. Se menciona 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. La pregunta es, vamos a comenzar por las 7 iglesias. ¿Será que estas iglesias que se mencionan en el Apocalipsis realmente existieron o también simplemente significan símbolos? Excelente pergunta. Sabe que há pouco tempo eu estive em Turquia visitando as 7 igrejas de Apocalipse. E as 7 igrejas tinham 2 ou 3 significados. Havia igrejas físicas, pero também representavam 7 períodos, 7 etapas do cristianismo. Assim que a Bíblia menciona 7 igrejas e os nomes são nomes de 7 cidades, só que já não existem mais porque já cambiaram, já se foram destruídas, todo isso. Só que o ponto clave é que as 7 igrejas de Apocalipse são, assim, como eu diria, um simbolismo das 7 fases do cristianismo. Assim que, em realidade, Aileen, o que Cristo quer dizer é que sua igreja passaria por 7 períodos distintos na história. Só que estes nomes das 7 igrejas eram nomes de 7 cidades, e em cada cidade havia uma igreja. Só como referência, porque o ponto clave era mostrar sua igreja em todas as épocas, em todas as eras. Y ahora, pastor, si esto representa la iglesia cristiana en diferentes periodos, la pregunta es, ¿será que hay alguna de ellas que representa la iglesia actual de nuestros días? Por supuesto, Aileen. Claro, quando a Bíblia menciona as 7, nós vamos analisar no programa de hoje, desde quando começou hasta o dia de hoje e hasta a segunda vinda de Cristo. Assim que esteja preparado para que conozca qual seria esta igreja. E, por supuesto, vamos tomar uma decisão de ser parte dessa igreja. Eu, por exemplo, estou decidido a ser membro e parte
de la iglesia de Cristo, como aparece aquí en Apocalipsis. Pastor, ya estamos allí con muchas ganas de saber el tema del día de hoy. Me imagino que ustedes también, así que puedes tomar tu estudio bíblico, quédate con nosotros, que el tema estará realmente interesante. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a buscar la dirección divina. Pastor, ¿será que usted nos dirige en oración? Por supuesto, Eli, vamos a orar, amigos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esse momento de estudo bíblico. Pedimos tu sabedoria, pedimos tu graça, pedimos tu presença para nós e para cada pessoa que está conectada por rádio, por televisão ou por internet. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Pastor, un gusto poder estar con usted al inicio del programa y bueno, ahora ya nos quedamos a la expectativa para poder conocer un poco más de la palabra de Dios. Muchas gracias, Eli, muy amable. Así que seguimos con el tema de hoy, tratando de este tema maravilloso, como comentaba con nosotros nuestra querida hermana Aileen. Y ese tema, como nosotros sabemos, aparece aquí en este manual, aparece aquí en este guión que estamos usando, es el tema número 3, las 7 iglesias. Bueno, voy a guardar aquí este material maravilloso para quedarme solo con la Biblia para empezar el tema. Prepara tu corazón para saber los detalles acerca de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Bueno, las 7 iglesias de Apocalipsis aparecen entre 2 grandes acontecimientos, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, como comentamos en el programa, en la clase bíblica pasada. Ahora, tenemos que analizar los detalles, por eso te pido atención, que ponga atención en este tema, con la Biblia en manos para acompañar cada versículo. ¿Está bien? Muchas gracias por participar de nuestra clase. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1 para leer el primer texto. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Así hacemos un repaso de algunas cosas que analizamos en el programa anterior. Dice, en un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esse é um texto realmente importantíssimo. Quero que, por favor, preste muita atenção em cada versículo e cada explicação. Essas 7 igrejas, com os 7 nomes que acabo de ler, eram 7 cidades. Atualmente, estas 7 cidades estão no território de Turquia. Eu estive nesse lugar. Eu visitei a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadélfia e Laodiceia. Claro que hoje estas cidades praticamente já não existem. Só existem as ruínas. E também sabemos que existem cidades modernas. Por exemplo, a cidade de Éfeso, como menciona a Bíblia, já não existe mais. Pero há outra cidade de Éfeso moderna, assim como Esmirna, assim como Pérgamo, como Tiatira e cada uma das 7. Agora, quando a Bíblia menciona estes nomes e as 7 igrejas, não é que o Senhor está mencionando 7 denominações ou 7 religiões diferentes, não. As 7 igrejas de Apocalipse é um símbolo ou representa 7 etapas, 7 períodos do cristianismo. ¿Está bem? O cristianismo começou no ano 31 com a morte de Cristo no Calvário. A partir de este momento começou o que conhecemos como cristianismo. E aqui, em las 7 igrejas, temos a história do cristianismo. Claro que para analisar este tema, eu necessitaria quedar-me um dia inteiro solo para analisar este tema. E aqui vamos fazer um resumo solamente, para que tenhas uma ideia e para que siga buscando conhecer melhor cada dia mais. Então, meu querido amigo, o texto bíblico diz: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso representa a primeira fase do cristianismo, que começou no ano 31 e terminou no ano 100. Para este período, Cristo enviou uma carta, e esta carta está aqui,
en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 7. Este espaço, este bloque de versículos, é uma carta que Cristo escreveu para sua primeira fase de sua igreja cristiana. A segunda fase sigue a partir de aqui. Éfeso, de 31 al 100, depois de Cristo, representava uma igreja fiel, consagrada, uma igreja poderosa, uma igreja llena do Espírito Santo, a igreja de Pedro en el Pentecostés, quando Pedro se levantou e predicou um sermão e levou ao bautismo aproximadamente 3.000 pessoas. Assim que Éfeso representa esta fase de ouro. Não se olvide, do ano 31 ao ano 100, foi o período de Éfeso, quando os discípulos eram os líderes desta igreja. A partir do ano 100 até o ano 323, a igreja passou por outra fase, por outra situação, por outra experiência, que recebeu o nome de Esmirna. Esmirna representava então a igreja cristiana, por supuesto, só que agora tinha como líderes os hijos em la fé de los apóstoles, de los discípulos. ¿Me explico? Então, Esmirna foi um período de la igreja onde o diabo tentou manchar a pureza de la igreja, a fidelidade de la igreja, e o diabo tentou. Incluso aqui, em la segunda carta, há um texto que diz, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não tengas nenhum temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, esse versículo hace parte da segunda carta que Cristo enviou a sua igreja em seu segundo período. Este versículo muestra de maneira muito clara que o diabo estava perseguindo sua igreja, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, e o diabo tentou fazer uma pressão para que a igreja pudiera abandonar os princípios de la Bíblia, del Senhor. Só que a igreja se mantuvo firme, os hermanos se mantuvieron firmes. El diablo perseguiu, el diablo enviou pessoas a la cárcel, el diablo hizo un montón de cosas, pero los siervos de Dios de Esmirna se mantuvieron firmes en la fe, en los principios del Señor. Alabado sea Dios. E então passou este período de Esmirna e chegamos à terceira fase, ao terceiro período do cristianismo, que recebeu o nome de Pérgamo. Pérgamo foi um período desde o ano 323 até o ano 538. Este foi o período mais complicado, mais difícil do cristianismo. Pérgamo representou o período em que o diabo logrou manchar os princípios puros que a igreja tinha, porque foi em Pérgamo em que o diabo logrou poner dentro da igreja ideias del paganismo, princípios falsos del paganismo. Foi aqui que entrou na igreja as imagens de escultura, aqui entrou na igreja estratégias paganas e princípios paganos. Foi aqui em Pérgamo donde o diabo empezó o cambio de los mandamientos del Senhor, porque os mandamientos de Deus que aparecem em Éxodo capítulo 20 eram mandamentos que a igreja obedecia e nós obedecemos até o dia de hoje. Só que o diabo empezó a trabalhar para cambiar os mandamentos e foi em Pérgamo que o diabo usou a Constantino e a outras pessoas mais para cambiar o dia del Senhor, que é sábado, para o domingo. Aqui se preparou, se lançou, se promulgou a primeira lei dominical, cambiando o sábado para o domingo. E foi em Pérgamo que surgiu um movimento de uma igreja apóstata, de uma igreja prostituta. A Bíblia chama de ramera, porque começou um movimento espiritual dentro do cristianismo, cambiando os princípios, adulterando os princípios bíblicos. Assim que Pérgamo representa um período oscuro da igreja cristiana. E então, o que passou? A igreja, os servos de Deus, passaram a ser perseguidos.
E os que quedaram aí, aceptando as ideias paganas, aceptando os princípios paganos, este grupo que quedou formou uma igreja. E esta igreja é chamada aqui, nesta carta de Pérgamo, de sinagoga de Satanás. El diablo implementou a sinagoga de Satanás, que começou no ano 380/381. Aqui em Pérgamo aparece a igreja romana que existe até o dia de hoje. Assim que Pérgamo representa um período muito triste da história da igreja cristiana, pero aqui o Senhor tinha seus filhos fieles, aqui tinha seus membros fieles que se mantiveram firmes a pesar de las persecuções. Impressionante, não? ¿Te parece? Realmente isto chama minha atenção e toca meu coração. E em seguida, no ano 538, empieza o quarto período do cristianismo, que é Tiatira. Tiatira é um período que contempla 538 a 1798. É um período conhecido como Tiatira. E este período, a quarta fase da igreja cristiana, foi o período em que a igreja foi perseguida realmente. É o que conhecemos como Idade Média. Quando a igreja foi perseguida, eles queimavam Bíblias, echavam por terra as verdades bíblicas e os fieles passavam por prisões, por torturas, passavam por situações terríveis, lo que a história registra. E aqui no texto, na carta enviada a Tiatira por Cristo, disse assim: cuidado, porque aparece uma mulher chamada Jezabel, uma mulher mala, uma mulher que é um tipo de uma prostituta, porque esse foi o período em que se prostituiu os princípios da palavra de Deus. Ou seja, basicamente foi aqui que inventaram o bautismo de niños por aspersão, ¿viste? A Bíblia habla de bautismo por imersão e aqui inventaram o bautismo por aspersão. Aqui também inventaram que o sacerdote não pode casar-se. E aí, até o dia de hoje, não se casam. E aqui também inventaram adoração a santos, a imagens, culto paganos. Ou seja, Tiatira representa o período oscuro do cristianismo. E a igreja verdadeira, os fieles, os obedientes, passaram por uma perseguição e se huyeron para o deserto, porque já não dava para permanecer aí. Só que o Senhor sempre tuvo um grupo fiel, um grupo obediente, uma igreja pequena, pero fiel e obediente. Esta perseguição também quedou conhecida como este período da supremacia papal, quando o Papa se tornou, ou melhor, o bispo de Roma se tornou o Papa, e então a supremacia papal, o domínio papal, eles pisavam em las verdades, echavam por terra os princípios, e todo isso terminou em 1798, quando o Papa foi preso por uma ordem de Napoleão, o francês. Em 1798 termina Tiatira, termina esse período, e empieza então o período da reforma, da restauração, que a Bíblia menciona Sardis, que empieza em 1798 hasta 1833. Em seguida, vem o sexto período do cristianismo, conhecido como Filadélfia, que empieza em 1833 e termina em 1844. Esse período de Sardes e Filadélfia são períodos de reavivamento e de reforma, ou de reforma e reavivamento. Ou seja, o Senhor empieza a levantar seus servos, a buscar seus servos, a trazer de volta seus servos, e a igreja empieza a estudar as profecias, a estudar Apocalipse, a estudar Daniel. A igreja vuelve a buscar profundamente o conhecimento. E então um grupo de pessoas começaram a estudar sobre a segunda venida de Cristo e também sobre Daniel 8:14 e Daniel capítulo 9. E eles chegaram a uma conclusão de que Cristo regressaria, que Cristo vendria outra vez em 1844. Começaram a estudar profecias e interpretaram mal alguma coisa e de repente estavam convencidos de que a segunda venida de Cristo seria em 1844. E Cristo não vino.
y pasó el gran chasco, una decepción en 1844. La profecía bíblica estaba correcta, pero la interpretación de un grupo estaba equivocada. Y Cristo no vino en 1844, por supuesto. Entonces pasó una decepción en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, pero también en todo el mundo. Y a partir de esta decepción, a partir del gran chasco, un grupo de personas permanecieron fieles estudiando la Biblia. Y este grupito entonces da inicio a la séptima fase del cristianismo, conocida como Laodicea. Laodicea empezó en 1844 y va a terminar en la segunda venida de Cristo. Laodicea representa la última fase del cristianismo, justo la que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos viviendo el período de Laodicea, la última fase del cristianismo, que empezó en 1844 y terminará en la segunda venida de Cristo. Entonces, mi amigo, nosotros tenemos que en ese momento parar un poquito y pensar, ¿el diablo persiguió la iglesia? Sí, persiguió. ¿El diablo intentó echar por tierra las verdades? Sí. Hay hoy un montón de doctrinas que no son bíblicas. Hay un montón de filosofías que no son bíblicas. Existen iglesias hoy que todavía defendem princípios ou ideias que não são bíblicas. E eu quero chamar tua atenção para a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para conhecer as verdades, para seguir as verdades bíblicas. Porque a igreja do Senhor não cambiou. O diabo intentou, logrou alguma cosita, pero as verdades bíblicas permaneceram e os princípios bíblicos permanecem. E nós fuimos chamados por el Senhor, ¿sabe para quê? Para restaurar as verdades. Por isso temos esta classe bíblica, ¿viste? Por isso temos este encontro todos os domingos. ¿Para quê? Para conhecer as verdades, para restaurar as verdades em nosso coração e para que tomemos parte del pueblo que ama al Senhor e que obedece seus mandamentos. El Señor tiene una iglesia verdadera, su iglesia es verdadera, empezó en la cruz y sigue todavía. La iglesia verdadera del Señor es la iglesia que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Y yo quiero hacer parte de esta iglesia, ya tomé mi decisión. Amén. Entonces las 7 iglesias representan 7 períodos del cristianismo, pero la iglesia verdadera sigue todavía. Então, eu quero hacerte uma pergunta. Há 2 tipos de igrejas em Apocalipse: a igreja verdadeira e a falsa. Tu queres fazer parte de qual? De la falsa ou de la verdadeira? A ver, responda-me. De la falsa ou de la verdadeira? Eu já tomei minha decisão. Quero ser membro da igreja verdadeira, la que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E tu, também? A ver, se queres fazer parte da igreja verdadeira, levante a mão. Levante a mão e dime, pastor, eu quero ser parte da igreja verdadeira, não da falsa. Porque em Apocalipse há 2 caminhos, há 2 igrejas, há 2 possibilidades, cielo ou inferno, vida ou morte, luz ou tinieblas, Deus ou o diabo, David ou Goliat, Abel ou Caim, salvação ou perdição, igreja verdadeira ou falsa. Eu quero ser parte da verdadeira. Então, aí aparece para você nossos contactos, como, por exemplo, este link, este sítio que diz estudielabiblia.com. É para ti, para que conozca mais. Ou nuevotiempo.org/estudio bíblico. Ou nosso WhatsApp, mais 5512 98 100 14 60. Tome tu decisão. Estude a Bíblia, conozca a verdade, entrega sua vida ao Senhor e seguramente pertenezca a la iglesia verdadeira. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sí, levante la mano, las 2. Amén. Amén. Entonces, ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Vamos tomar asiento, así como si estuviera en tu casa, ¿no? En la sala de tu casa contigo, por supuesto. Sentadito, tranquilo, con la decisión tomada, ya estamos decididos ya. Entonces te pregunto, ¿qué te parece si oráramos en este momento? Me gustaría orar por ti, pero antes de orar, quiero hacerte una invitación. Nosotros tenemos iglesia adventista en todo el mundo y seguro que hay una iglesia cerca de tu casa. Busque una iglesia adventista.
para conocer mejor las verdades bíblicas. Busque una iglesia adventista para conocer los principios verdaderos que te llevarán a una vida de victoria y de salvación. ¿Está bien? Vamos a orar. Oramos. Padre querido, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por esta clase bíblica. Te pedimos que bendigas cada persona que está participando conmigo. Los de la radio, los de la televisión y también los que acompañan por plataformas digitales. Señor, se hay una persona pasando por momentos difíciles, por problemas, por batallas, por alguna situación compleja, yo te pido que bendigas a esa persona, que derrama tu gracia sobre ella y que a partir de hoy esta persona tome realmente una decisión de ser miembro, de ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, que se prepara para la segunda venida de Cristo. Es todo lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.